Olá, é com grande felicidade que nós anunciamos o nosso curso Luz para o Seu Despertar e hoje nós iremos falar sobre Deus, suas visões e conceitos. Visões aqui não no sentido mediúnico, mas no sentido de como a humanidade vem visualizando Deus, ou seja, desde os primórdios, como a nossa relação com religião e Deus vem evoluindo ao longo dos tempos. E vamos pontuar alguns conceitos mais modernos em relação a Deus. Então, sigamos adiante. No passado, nos primórdios, era muito comum que as religiões tivessem uma característica mais politeísta, em que havia a adoração por vários deuses, ou fé em diversos deuses. E esses deuses, eles tinham características humanas, ou seja, eles eram personificados. Talvez um dos maiores exemplos sejam os deuses egípcios, como vocês podem ver nessa ilustração, e também os deuses da mitologia grega e da mitologia romana, como também da cultura nórdica e assim por diante, né? Dos bárbaros, enfim. Uma das coisas importantes de pontuar é que esses deuses eles tinham muito vínculo com as imperfeições humanas, né? Então é muito comum lembrar aqui de Zeus como o dono, né, do Olimpo, o chefe do Olimpo, e todos os outros deuses assimilados a imperfeições humanas que teriam o seu espaço lá e os seus poderes, né? Além disso, essas religiões, ou essa relação com o divino, tinha sempre uma característica de sacrifício, ou seja, de negociação, de adoração, mas por intermédio de sacrifícios, por intermédio de prêmios. E como existia essa hierarquia muito forte, né, esse distanciamento gigantesco, digamos assim, então havia sempre essa tentativa de barganha através de sacrifícios, de adorações. Até hoje isso existe em alguns pontos da Terra, se pararmos para pensar. Muitos, por exemplo, na Idade Média, sacrificavam animais com o objetivo de ganhar suas lutas. Não é? Então, esses deuses dos quais eu estou me referindo são deuses que basicamente tinham como base luta e poder. E esse poder estava vinculado à força, né? A uma força tal que poderia esmagar o ser, poderia esmagar o ser que está fora daquela região divina que ele não tem acesso. Com o processo evolutivo, algumas religiões tomaram como conceito o monoteísmo, que é a fé agora, a crença não só em vários deuses, mas num Deus, mas que ainda tem características humanas, ou seja, ainda tem essa personificação. O maior exemplo é aquele velhinho em cima da nuvem com o seu cajado, com os mandamentos na sua mão, vigiando os seus filhos, né, lá embaixo, na terra, e caso haja o respeito por suas leis, está tudo ok e a pessoa tem a chance então de caminhar para o paraíso. Mas se há o desrespeito a essas leis, então ele será castigado. Então, isso que eu estou comentando é só para ressaltar essas questões de que esse Deus tem ainda uma presença hierárquica muito forte e uma sabedoria gigantesca, mas que ainda é uma sabedoria vinculada a poder, vinculada à luta, vinculada a castigo.
é uma visão estática e, portanto, por ser estática, não permite que o ser consiga evoluir. Ele tem apenas uma chance, ele tem apenas uma vida para que acerte, digamos assim, e siga todas as leis que são colocadas nos livros sagrados. E por causa dessas características, são, então, religiões que apresentam um dogmatismo muito grande. Por quê? Porque não explicam várias coisas. E por não explicarem várias coisas, congelam. Por isso essa visão estática. Né? Congelam no tempo, isso que eu quero dizer. Não aceitam a ciência associada aos conceitos divinos, né? O quanto que nós sofremos ao longo da Idade Média por causa disso. Os exemplos que nós temos aqui é o islamismo, sendo Maomé o seu mediador, digamos assim, né, com Alá, no judaísmo Moisés e o próprio cristianismo com Jesus Cristo. Essa personificação também ela se mistura, ela se confunde, ela cria uma matiz de dificuldade de entendimento por vezes, porque até hoje não é incomum você escutar pessoas colocando Jesus Cristo como um próprio Deus, né? E nós, como seguidores da doutrina espírita, ou da doutrina dos espíritos, entendemos que Jesus Cristo nada mais foi do que um ser que já estava num processo evolutivo muito mais avançado, era um ser, um espírito puro, e então fez tudo o que fez por caridade, mas isso é uma outra história. E então essa simbologia, né, é colocada aqui, ó, quando o próprio Jesus Cristo aparece para Moisés, ordenando que ele volte ao Egito para realizar o êxodo dos judeus do Egito, né? E ele aparece como fogo, né? Ou seja, como ainda com essa visão de poder, de mandar, assim por diante, mas apenas como uma forma de ilustração. Em 1930, Pietro Baldi, um italiano contemporâneo também de Chico Xavier, psicografou este livro e vários outros, na verdade, em que ele propõe, e na verdade não é ele que propõe, é a sua voz, é o espírito que ditou todo este livro, toda essa teoria que mixa, né, faz justamente essa associação entre ciência e religião ou religiosidade, digamos assim, e ele chama esse espírito de sua voz. Na verdade, o próprio espírito se coloca como sua voz e depois nós tivemos a condição de entender e que este espírito que se coloca como sua voz é o próprio Cristo, o espírito da verdade que vem nos falar da doutrina espírita lá na decodificação realizada por Allan Kardec. O monismo proposto na grande síntese, ele desmistifica de uma vez por todas o antropomorfismo, coloca como princípio único Deus, sendo Deus, coloquemos assim, estratificado em todo o universo através de uma única substância em diferentes etapas, digamos assim. Como se, por exemplo, a água estivesse no estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, o universo todo é composto de uma mesma substância, sendo interpretado gama como matéria, beta como energia e alfa como espírito. Este Deus, portanto, ele é a criação e ele faz parte da criação. Ele não está separado, mas ele está integrado ao processo. Ele participa de toda a coordenação e os seus filhos, ou a sua criação, co-participam desse processo de transformação. Portanto, é uma visão de síntese e de um funcionamento orgânico de todo o universo e de todo o sistema que funciona
não só neste universo, mas em outros universos possíveis. E, acima de tudo, aceita a visão já colocada na doutrina espírita da evolução do ser, do processo de evolução, que nós estamos aqui com o objetivo de evolver, e que, na verdade, toda a substância tem como característica primordial a evolução, até chegar na fase do espírito, né? Isto também desmistifica essa relação do castigo e, na verdade, coloca o ser num campo de infinitas oportunidades ou infinitas possibilidades de sempre evoluir, independentemente da sua atitude, das suas escolhas. É interessante notar que esse conceito que foi mostrado em 1930, ele já existia lá nos primórdios, quando esses dois pensadores, Sócrates e Platão, defendiam justamente a unicidade de um Deus único, a imortalidade da alma, ou seja, o ser como algo que tem a condição de sempre estar vivo, e, portanto, a vida futura não só no plano espiritual, mas também no plano material, e aí então a teoria da reencarnação, e esta reencarnação funcionando como uma ferramenta para a busca pela verdade, esta verdade que foi perdida quando nós deixamos o paraíso, que é o símbolo que Adão e Eva representam, né, quando comem a maçã, quando comem o fruto proibido e caem, que é a teoria dos anjos caídos, dos anjos decaídos. E além disso, eles também defendiam que o ser humano tem a condição de comunicar-se com o mundo espiritual, e eles afirmavam até isso já naquela época. Para nós que entendemos a doutrina espírita da forma como entendemos, nós consideramos 3 importantes revelações, que são muito pontuais do ponto de vista histórico. A primeira revelação é a revelação em que, como eu já comentei, Cristo aparece para Moisés e pede para ele voltar ao Egito, para a retirada dos judeus do Egito. E esse processo, então, começa e finaliza justamente na hora em que ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, que é a base fundamental da doutrina moral cristã. A segunda revelação é quando o próprio Cristo reencarna na Terra, no meio de nós, e traz definitivamente a mensagem e a afirmação de que existe a eternidade da alma, de que a morte não existe, sim a ressurreição, e traz também uma nova faceta dessa lei que foi colocada aqui para um homem mais primitivo. Então ele abre uma nova fase, uma nova era para a humanidade e mostra que, além destas leis, o homem poderia então, ou deveria, começar a amar não só a si, mas ao próximo como a si mesmo. E a terceira revelação, que é a revelação do Espírito da Verdade, né, através do Espírito da Verdade, que mostra o conceito do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, colocando então a religião de uma forma muito mais próxima com a ciência, né? E Allan Kardec, então, decodifica todas aquelas mensagens e transforma isso em algo extremamente filosófico e abre, então, novas portas para um novo conceito, uma nova forma de visualizar não só a religião, mas o mundo espiritual e o próprio Deus, o próprio conceito de Deus. E aí nós vamos então entrar justamente nos conceitos divinos. O que
o que é Deus segundo os Espíritos. E aí, na primeira pergunta deste livro, eles respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois, na segunda pergunta, o que deve ser entendido por infinito? E a resposta segue da seguinte forma: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Então, todo desconhecido pode ser encarado como um infinito. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E aí eles respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ou seja, entendendo que a nossa linguagem é muito pobre e que colocar Deus apenas como um símbolo de infinito é ainda reduzido. Dessa forma, a gente gostaria de já começar a construir um novo conceito, pensando não só no infinito, mas não só no infinito estático, mas no infinito mais dinâmico. E que há diferentes formas de se encarar o infinito. Então, imaginem, por exemplo, o grupo de números negativos. Esse conjunto de números negativos, ele é infinito, mas ele é menor do que o conjunto de números primos, que ainda é menor que o conjunto de números naturais. Então, existem infinitos maiores e menores do que outros infinitos. Imaginem agora este paraíso do qual nós saímos lá quando falamos sobre Adão e Eva, e imaginem que este infinito é então aquele organismo sistêmico que o Balde propõe. E este infinito, então, por algum motivo, ele se torna volumétrico, ele se transforma, ele muda de forma, mas ele ainda é um infinito. E, de repente, esse conceito de volume se abre para um novo conceito de que este infinito, a partir do momento que se fecha, abre para um novo infinito, que abre para um novo infinito de maneira constante e permanente, sendo que não há uma relação de tempo e nem de espaço, mas sim de um presente eterno, ou seja, a ausência de tempo e de espaço. Os seres que aí vivem, digamos assim, eles têm a capacidade de experienciar esses infinitos e essas transformações constantes. Mas, evoluindo ainda mais, tem-se que esses infinitos eles podem se colocar de diferentes formas ou diferentes substâncias. E essas formas de infinitos ajudam a evolução de outros infinitos. É isso que, teoricamente, os espíritos que vivem no sistema experienciam. Mas a gente vai falar mais sobre isso em outras oportunidades. E aqui, então, só relembrando que o conceito desse infinito que existe em Deus, ele não está vinculado a tempo e espaço, mas é sim uma eternidade, um presente contínuo. O Balde coloca o conceito desses infinitos e desse paraíso, e ele chama isso de sistema. E ele ainda diz que esse processo é um processo intrínseco, ou seja, que está dentro da alma, está dentro do ser, está vinculado ao ser e que ele, na verdade, não saiu de lá, ele só perdeu a consciência disso. E, portanto, é um campo não vibracional. Como nós, seres decaídos,
caímos e geramos a matéria, nós saímos deste campo não vibracional e começamos a vibrar. Nós também falaremos mais sobre isso em outras oportunidades. Do ponto de vista, então, conceitual, o Maurice Crispin ele coloca essa classificação de forma bastante interessante, dizendo que Deus ele é absoluto, ele é perfeito, ele é infinito, como esse conceito que nós já falamos, e ele é eterno, tá certo? Eterno, ausência de tempo e de espaço. Além disso, ele é onipotente, oniabarcante, onipresente e onisciente. Deus ainda como princípio é lei, lei de amor e lei de justiça plena, que vai se desfragmentando de acordo com o nível evolutivo que o ser está. Ele é, por essência, amor, amor pleno, liberdade plena do ser. Ou seja, o respeito à tomada de decisões que o ser tem frente à sua lei, independentemente do que ele escolha, mas que a lei irá agir sobre ele. Nós também falaremos sobre isso em outras oportunidades. Como ser, ele é a verdade, por isso que Cristo falou, procures a verdade e a verdade vos libertará. E como substância, Deus é vida, ou seja, é essa inteligência que faz com que a matéria consiga se animar, não é? Muito bem, e o espírito, do ponto de vista do espírito, o espírito que está em Deus, ele tem, portanto, como característica viver em Deus, ser unidade, mas ter a sua individualidade, ou seja, ele para com Deus é único, é exclusivo, é unigênito, é o único da sua espécie. É o que nós somos, únicos da nossa espécie. Você para com Deus é único, não existe outro igual a você. E o Espírito tem a capacidade de viver na totalidade, experienciar a totalidade e experienciar a unidade, o todo também. Essas duas coisas se comunicando. Além disso, Deus transcende e emana o tempo todo, nos atraindo e transcendendo. Então, o ser, o Espírito, ele é emanado, né? Ele é atraído por Deus e ele transcende em Deus, experiencia as suas vivências nestes infinitos e depois compartilha isso. Nós também falaremos sobre isso em outras aulas. Então, aqui para exemplificar, eu peguei essas figuras que eu achei muito interessantes. São figuras que mostram, então, esse conceito de um Deus primitivo, que esmaga, que castiga, que opera na força, opera na luta, opera na guerra. O conceito evoluindo, mostrando um Deus distante, um Deus que tem grande sabedoria, mas que a parte não consegue chegar no todo. Se ele escalar uma montanha, né, e seguir aqui no cume da montanha, seguir os mandamentos, seguir os princípios, ele por vez ou outra pode se associar e alcançar essa totalidade. Mas, de maneira geral, se ele não cumprir com essa caminhada, ele cairá no abismo. E, por fim, esse conceito mais novo, o conceito mais atual, que é o todo na parte e a parte no todo. Ou seja, nós, como células de um grande organismo, a substância, né, se transformando em diferentes fases, mas tudo conectado, tudo interligado, e o universo todo interagindo contigo, e você, como célula, interagindo com todo o universo, com todo o processo evolutivo de todas as substâncias. É disso que se trata esse novo conceito. E aí, para exemplificar isso, o Baude, lá na grande síntese, na página 176, coloca:
como evolvem as formas de luta e as de sofrimento, assim evolui o pensamento e as suas formas, porque a criação é contínua e o dinamismo divino está sempre presente. E é exatamente isso do que nós estamos falando. No mundo primitivo, nós tínhamos esse conceito, porque a consciência estava presa a essa forma, né, de entender. E ela foi evoluindo ao longo dos tempos, e agora nós temos esse novo conceito que se conjuga, se comunica com a ciência. Se conectando a isso que nós estamos falando, na pergunta 5ª lá do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Portanto, Deus é o princípio, é a consequência, mas é o que tudo anima. É essa força que nos impulsiona, nos traz... essa força que nos traz sempre para cima, no sentido de querermos evoluir. Muitas vezes não enxergamos, mas é disso que se trata. E a pergunta 6 também fala disso. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E a resposta aqui coloca-se da seguinte forma, que independentemente do nível de conhecimento científico que a pessoa tenha, do nível intelectual que a pessoa tenha, a lei, essa força, ela pode ser muito melhor entendida por pessoas com um nível intelectual menor do que comparada com doutores, com cientistas, porque a lei é diferente, ela é intrínseca, ela é interior, ela vive e trabalha dentro do ser e não fora. E para corroborar um pouco com essa questão, eu coloquei aqui neste slide como tema o campo de informação, porque na pergunta 540 tem-se lá, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito do instinto ou irrefletido impulso. E, na verdade, a resposta se direciona no sentido de que o ser ele deve ter plena consciência dos seus atos, ou seja, ele é livre, essa liberdade existe de maneira plena, mas nós é que temos a consciência, nós temos que ter a compreensão de que nós temos no nosso nível a relação de causa e efeito, certo? Fora isso, mostra-se aqui na resposta que o princípio ativo, essa consciência, está presente desde o átomo até o arcanjo, ou seja, o conceito divino, né? essa força, ela age desde o átomo, e o Baldi coloca lá como uma consciência latente, né, que está presente no átomo e que vai se abrindo ao longo do processo evolutivo até chegar no arcanjo do espírito puro, onde deixa de existir qualquer vibração e o ser então retoma a conexão plena com o sistema, com esse sistema, com esse organismo sistêmico que ele coloca, ele defende. So, of course, the $64,000 question is, first off, how did you translate what the Egghead Quantum Physics said? I mean, how would you're on a bus somewhere and someone says, so Lynn, I mean, quantum physics, I mean, what's that mean to me? How do you answer what that means to them? Well, what it means to them is, first of all, we're all connected. I mean, I think the most fundamental thing is we're all connected by an energy field. We swim in a sea of light.
basically, which is the 0 point field. And I say, first of all, you get away from the whole idea of separateness, because separateness is the biggest problem of the world now. I mean, separateness causes all the wars in the world. It causes the mine is bigger than yours mentality. I have to have more. I don't have enough. I have to grab this for myself type of idea. So you have to rethink your life in terms of being part of a bigger whole. And secondly, you have to also understand that your intention is going to affect your world, and that what you think, your thoughts, your very thoughts, affect everything that's going on in your life. And so you have to think wisely. Why does quantum physics say that? And give me a like. Well, quantum physics says that because. Okay, I think there's two really important things here that a lot of people touch on. I'll say that again because you may do it again independently. There's two really important elements here. There's the Copenhagen interpretation basically means that reality is unset jello. That's the way I like to put it. There's this just big indeterminate sledge out there that's our potential life, and and that we, by our very act of involvement, our act of noticing, our observation, we get that jello to set. So we're intrinsic to the whole process of reality. Say that again. We're intrinsic to the whole process of reality. Our involvement creates that reality. Now, the second thing that's really important is the whole idea of non-locality, the idea of action at a distance, which is, I call it till death do us part. And it means if you've got two electrons and you move one to Tokyo and one to San Francisco, they both know about each other through time and space. And if one breaks his leg, if he's skiing in Vail, the other one breaks his leg too, even if he's sipping a latte in Colorado. So there's this constant action, and we're finding non-locality everywhere, in our bodies, in space, from stars, in regions of the 0 point field. Everything is connected. And so we have this involvement in everything. We are our world. There's no out there. We are, there's no place where we end and everything else begins. We're all connected. And we also have this involvement in creating our reality. So when you say that we're all connected and we don't really end, we're all, what is the scientific basis for that? Specifically, what? Because that sounds like a mystic from the enlightened spheres of the Brahmaloka speaking. I mean, but now you're saying it in scientific. What's the scientific? Okay, this is going to take a long time to try to answer. There are, first of all, there's demonstrations from the work of Fritz Albert Popp that we are beings of light, that we are sending out and receiving small photons, photons, small particles of light. We're sending and receiving photons all the time. Those are small particles of light. And that we're beaming all the time. New research is demonstrating that this is coming out of our very DNA, that this is controlling all the processes of the body, but it's also sending and receiving outside of ourselves. We also know that our communication between ourselves occurs in frequencies. This is other work that French scientists did, demonstrating that our cells talk to each other not simply through chemicals, but on a lower nether region through frequency. We also know that there is this ground state energy called the 0 point field, which is, many scientists believe, now people have lots of different names for it, the vacuum, the strict constructionists call it the vacuum, the loose constructionists call it the 0 point field. And I like the 0 point field because it speaks to us. It's a good metaphor, and it's an easier one to digest, I think, than many of the other kinds of metaphors for this lower ground state energy. But it's a very important aspect of energy because governments like, organizations like NASA, British Aerospace, are all trying to tap into this incredible, unimaginably large energy sea. And they feel if they can tap this, we can travel to different galaxies. So they understand that in empty space, there is this unbelievable
energy. But we are doing a little energy dance all the time, not only with the photons that we're sending and receiving, but we, you know, our bodies are made up of the same stuff as everything else, as this chair, as the tables, as everything that we look at. We all derive down to a set of subatomic particles. And particles aren't just little billiard balls that swirl around a nuclei like we're taught in physics. They're little packets of vibrating energy, and they're constantly passing energy back and forth like a little medicine ball. So what's going on is a little tango between our electrons and the electrons of the zero-point field all the time. So we're sending and receiving, we're getting information back and forth. And remember, waves are units of information. They're constantly, when they interfere, they're constantly absorbing more information. Many scientists have come up with information, like with magnetic resonance imaging, demonstrating that these waves have they're little holograms of information that can be regenerated, that have a history of information about the structures they come from. So we're talking about a sea of not only unfathomably large energy, but a memory bank of everything that ever was, just out there in empty space. The first question, some sort of fairly concise thing about the question about, okay, you said we're all connected, but how does that change my experience when I go into a grocery store? I mean, how does that worm its way in so it's something more than just an intellectual concept? I think, first of all, it's studying what other living things do and understanding that you're part of this giant ecosystem. So maybe there's some timings that are good times to do things and bad times to do things. We know now we're affected by the planets. We watch animals, and animals are hugely affected in their intention and their ESP abilities by certain things. I mean, pigeons can't navigate their way home when there's a geomagnetic storm. So maybe we look at ourselves as part of a larger thing. We also look at other cultures where you realize that there is this reciprocity thing. I mean, when we go into a grocery store, you try to get one over on someone. If they make a mistake on the price, you laugh about it, and you basically take the thing without paying what you're supposed to pay for it. Well, maybe you look at things in a larger way of saying, well, no, the universe has a reciprocity here. In other cultures, if you paid too much or too little for something, the seller would give you something more. If you paid too much, they'd give you another thing as well. If you paid too little, they might cut a piece of it off because they believe that there's this sense of equality there. When you take it, it would affect our raping of the planet, which is what we're doing now. If you think that you're part of something bigger and this is all you're not going to destroy the ozone layer. You're not going to destroy the forests. You're not going to think all the time in your businesses about how you always have to make a profit. Maybe we have enough. Maybe we just have to work out how to sustain what we have instead of constantly having growth. With children, you're not going to just tell them, get out there and win on the football team. You're going to teach a more cooperative way of working with other children, that you sit in a circle. You don't have to be called upon. You don't have to be humiliated in education, in your school. Maybe you just quietly go out and learn by observing, as native cultures do. And when the child knows it, the child comes back and everybody applauds the fact that he has information. You are going to listen to all your intuitive things and not listen to just what the radio says. If you intuitively don't think it's going to rain, don't bring your umbrella. Listen to your intuition, not the weather report. So you're going to access other forms of information rather than the ones that you see with your five senses and the ones that you're told. You're also not going to listen to what they tell you all the time.
And start now, it's going to have some global effects too in the way that and it's already starting with things like peace universities and things like that, but other ways of looking at things. And it's also going to grow in tiny groups where small groups can start talking together about other ways of being, that we don't have to just do it this way, where it's dog eat dog. I don't have enough. I want what you have kind of ways of doing. And as I say, many times when I found myself, I put my cup out and it gets filled. And oftentimes against impossible odds. Ed Mitchell said that to me. I said to him, how did you ever finance the Institute of Noetic Sciences and put 4 kids through college? And he said, trust the process. He said, I trusted the process. I got my kids through school. Whenever I needed money, it came my way. I just trusted the process. So I think it's oftentimes not so much a striving, that the true intention isn't really a striving and a forcing. It's a letting go. And it's an acknowledgement of allowing things in. When you talk to all the best healers in my study that I talk about in my book about the AIDS patients, where they had healers all across America, and they took a batch of terminal AIDS patients, and they each were given a different patient to pray for a week. And they traded patients, so it wasn't just one kind of healer. There were about 50 healers. The healers, it was demonstrated without a shadow of a doubt that distant healing worked. And that these guys, the AIDS patients who were prayed for, got better. The AIDS patients who were the control group, who were not prayed for, got worse. And what all of the healers who were effective were saying is about letting go, about opening yourself up to a greater power coming in, and that just saying, please, may this person be healed. So without trying to sound really corny, it's relearning how to really pray. And I'm not just talking about praying to the white man in the beard who sits on a cloud upstairs. I'm talking about praying to a larger entity, a real sense of the divine, and trying to allow that into yourself and allowing yourself to be just part of that flow, almost like a channel for it. And that really is perhaps the ultimate way that we start really understanding how to live the field. Well, wanted to ask you this question. This is a perfect lead into it. This whole thing about religion and sort of where we're going in consciousness or modern spirituality, what's the difference between your traditional dyed-in-the-wool religion and sort of the world that you seem to be Columbusing without a compass into? Okay. There's different metaphors for the same thing, basically. Our current idea about religion and ancient ideas of religion are part of man's intuitive sense of the divine, intuitive sense of the force or the field. We've all had an intuitive sense that there's a larger unity there. And so really the field, you could call it the Holy Ghost, or you could call it the field, but it's the same thing. I think our sense of religion now is one of the problems with organized religions, though, is that there is this sense of separateness, that it's only good to be a Protestant, or that people who are Catholics are the only people who know the way. And I think now our current understanding of quantum physics is this understanding of complete unity, and so that we have to derive our spirituality from a sense of unity, and really all working together, rather than, again, this kind of sense, a different kind of separateness, a separateness with a different label. But I think it is really what I looked at was really a science of the miraculous. And it's really understanding that there's scientific proof for those things that we've always intuitively understood but never had proof for it. Now we do. And what's the top 3 on the hit list in your mind of the scientific proof of the miraculous? And not going into detail, just kind of like at a chapter heading. What would they? Because that's a very intriguing thing you say. It's like, oh, really? What? Okay. It's people watching the movie. They're like, well, I fell asleep for the last 10 minutes. I need the top 3 here. Okay. I'm just gonna think a second.
You're talking about studies and things like that. Okay. Um, I think the top three. Uh, I think the top three scientific. No, let me just say this again. I think the top three hit list, as far as I'm concerned, in scientific evidence of the divine, is one, uh, all of the evidence that thought can affect living systems, and we're talking about thought can affect healing, and the evidence that healers actually have an energy that can be that's palpable, can be measured, and can affect people, so that we don't need a lot of equipment. We just need our hands, basically, to make people better. I think that's number one. I think two is the idea that our thoughts last forever. Our thoughts can affect things backward and forward in time, and all the evidence from the REG machines to remote viewing to even prayer. There have been some studies demonstrating retro prayer. That you can pray for people, and that we might be able to go back and fix what happened and make it better. That maybe there's no beginning and end to things. Maybe there's just a continuum that we can make better and improve on things. And the third is, I think, the power of the group. That there is more and more evidence demonstrating that if one person has power with intention, that with the random event generators are demonstrating that all of us are affecting them all the time by our collective thinking. So it really means that we have to all get together and start thinking the same good things at the same time. Então sigamos com essa visão maravilhosa que ela nos coloca. E agora eu coloquei aqui, já terminando, uma oração que o Baldi, coloca no seu livro, e eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Pai, amo-te, mas quando tua respiração é dor, mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor, mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulho em tua potência, nela repouso e me abandono. Peço a fonte, o alimento que me sustente. Procuro-te no âmago onde tu estás, de onde me atrais. Sinto-te no infinito que não atinjo, e donde me chamas. Não te vejo, e no entanto ofuscas-me com tua luz. Não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo. Esqueço-te e te ignoro. No entanto, ouço-te em toda a minha palpitação. Não sei individuar-te, mas gravito em torno de ti, como gravitam todas as coisas em busca de ti, centro do universo. Potência invisível que dirige os mundos e as vidas, tudo estás em tua essência, acima de toda a minha concepção. Que serás tu, que não sei descrever nem definir, se apenas o reflexo de tuas obras me enceguece? Que serás tu, se já me assombra a incomensurável complexidade desta tua emanação, pequena centelha espiritual que me anima integralmente? O homem te busca na ciência, invoca-te na dor, te bendiz na alegria, mas na grandiosidade de tua potência, como na bondade de teu amor, estás sempre além, além de todo o pensamento humano, acima das formas e do devenir, um lampejo do infinito. No ribombar da tempestade está Deus, na carícia do humilde está Deus, na evolução do turbilhão atômico,
na arrancada das formas dinâmicas, na vitória da vida e do espírito está Deus. Na alegria e na dor, na vida e na morte, no bem e no mal está Deus. Em Deus, um Deus sem limites, que tudo abarca, estreita e domina até mesmo as aparências dos contrários, que guia para seus fins supremos. E o ser sobe, de forma em forma, ansioso por conhecer-te, buscando uma realização cada vez mais completa de teu pensamento, traduz em ato de tua essência. Acorda, adoro-te, supremo princípio do todo, em teu revestimento de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro o conceito de sempre novo, bom e belo, inesgotável lei animadora do universo. Adoro-te grande todo, ilimitado além de todos os limites do meu ser. Nesta adoração, aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio, fundo-me na grande unidade, coordeno-me na grande lei, a fim de que minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração e amor. Orai assim, no silêncio das coisas, olhando sobretudo para o âmago que está dentro de vós. Orai com o espírito puro, com intenso arrebatamento, com poderosa fé, e a radiação anímica, harmoniosamente sintonizada com grande vibração, invadirá os espaços, e ouvireis uma voz de conforto que vos chegará do infinito. Pietro Baldi, Grande Síntese, capítulo 50, página 209. Então, com esses dizeres, nós chegamos ao fim do nosso primeiro curso, e para concluir, eu coloco aqui um velho dizer, um velho conceito, uma velha dita que nós por vezes e vezes escutamos, que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. E eu convoco todos nós a desmistificar, nos desconectar com esse dizer, porque isso se refere à mente velha, à mente que entende que Deus tem a capacidade de escrever por linhas tortas. E me permitir refazer essa frase colocando da seguinte forma, com base em todos esses conceitos modernos que nós expusemos ao longo dessa aula. Deus escreve por linhas perfeitas. Nós é que as deixamos tortas com a sua permissão. E ainda assim, Ele nos ama incondicionalmente. Portanto, Deus e para chegarmos a Deus, devemos buscar esse caminho reto, este caminho perfeito, este caminho único e reto de lei moral. Esta lei moral que para nós, no nosso nível, é uma corda bamba, que por vezes nós caímos e temos que, através das ferramentas que Ele nos dá, subirmos de novo, nos elevarmos, nos consertarmos e continuarmos caminhando nessa corda bamba até que cheguemos à perfeição. Aonde isso se encontra? E a resposta está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita esta lei de Deus, e ela está na nossa consciência. Portanto, abramos as nossas consciências, deixemos que essa força definitivamente penetre os nossos corações, definitivamente esqueçamos esse conceito de que Deus pode escrever por linhas tortas, mas deixemos que as linhas perfeitas invadam os nossos corações e as nossas mentes, para que nós sigamos no caminho reto da moral e da retidão. Um abraço a todos e nos vemos numa outra oportunidade. Um abraço, até mais.